Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, 10 de junho, véspera de feriado de Corpus Christi. Este ano, Corpus Christi, ele não vai ser em público, né? Não terão os lindos tapetes de serragem distribuídos aí pelas comunidades, pelas cidades. Vamos viver um dia de Corpus Christi diferente. Tudo na nossa vida está sendo diferente. E algumas coisas, de repente, são para mudar. De repente, são coisas que vão ficar para o resto da vida. Mas a gente tem que ter fé para que a gente possa voltar a abraçar, tá? Então, para nossa aula de hoje, a prof preparou, nós teria aula de educação física, né? E mais, a prof preparou ciências. Então, ciências é uma revisão, tá? Do que vocês lerão na página 52, 53, 54 e 55 e 56, sobre os invertebrados, ok? Então, começa aqui. Todos os animais têm ossos? Então, a gente começa a falar sobre os invertebrados. Então, a gente tem um grupo de invertebrados, dividido também igual os vertebrados, e a gente vai ler e responder as questões, ver a diferenciação das características de cada grupo de invertebrados, e depois vocês vão citar exemplos desses invertebrados dentro de cada grupo, e vocês vão desenhar um desses invertebrados ou colar imagem recortada de livros, revistas, o material que vocês tiverem em casa, tá? Então, depois tem sobre o grupo dos insetos, dos crustáceos, dos aracnídeos, dos anelídeos, dos cnidários, dos moluscos e dos equidermos, tá? Esses são os grupos dos invertebrados e vocês vão ler e responder de acordo com as características de cada um, correto? Depois, a gente tem aula de história. A gente antecipou nossa aula de história devido ao feriado e a gente tem bastante coisas ainda para ver sobre história. Então, hoje em história, a gente vai ver sobre saúde dos imigrantes. Como que eles lidavam com a saúde? Quando ficava doente, quando eles não tinham hospitais, postos de saúde, para quando eles precisassem, assim, de urgência. Tudo era muito difícil, tudo era muito longe, então eles utilizavam muito a medicina caseira, né? Os chás, eles usavam muito os chás. Os chás, as compressas, as águas quentes, eles usavam diversas coisas. Então, para curar bebedeira, as picadas de cobra. Dizer por que as picadas de cobra? Porque como eles trabalhavam muito na roça, eles encontravam muitas cobras, que era muito sujo, muito mato, muitas pedras. Então eles encontravam muitas cobras e às vezes eles eram picados. E daí não tinha recurso, tudo era muito longe, então eles tinham que achar solução para essas emergências na saúde, né? O óleo, como que eles extraíam o óleo das plantas para usarem depois na saúde, para dores de estômago, para dores nas costas, para ferimentos, porque às vezes se arranhava, se cortava. Como é que eles cuidavam desse ferimento que não tinha soro fisiológico, que não tinha água oxigenada para limpar? Como é que eles faziam isso? Tá? Quando a doença era grave, daí eles tinham que percorrer longos trajetos, tudo era demorado para conseguirem um atendimento médico.
Então, só em caso de extrema urgência e de extrema gravidade que eles percorriam longas distâncias para procurar um médico, né? Os bebês também, eles nasciam em casa, então se chamava as parteiras que faziam o parto. Então, eram mulheres com mais idade da comunidade, experientes, que eram chamadas para fazer o nascimento dos bebês. Então, e com o passar do tempo surgiu as farmácias. Então, era um farmacêutico que indicava, né, os melhores remédios, e normalmente esses remédios eram feitos pelo próprio farmacêutico. Hoje, o nosso município conta com postos de saúde, hospitais, tem muitos recursos para a saúde hoje na nossa cidade, diferente daquele tempo, né? Nós temos pronto-socorros, laboratórios, farmácias, qualquer coisa que a gente precisa, a gente pode correr ali na farmácia. Aconteceu alguma coisa, vai no plantão, vai no médico, a mãe liga para o pediatra, tudo é mais fácil hoje em dia. Naquele tempo era tudo mais difícil, tá? Então, a nossa cidade hoje conta com vários serviços e hospitais muito bem equipados. Então, por exemplo, a gente tem o Hospital Geral, né, que ele atende pelo SUS, e ele tem dentro dele o NACOM, que é uma unidade de alta complexidade de oncologia, onde trata as pessoas com câncer, tá? A gente tem o Hospital Nossa Senhora de Fátima, que atende convênios particulares, o Hospital Nossa Senhora de Pompeia, que ele atende também pelo SUS. O SUS é pago pelo governo. Quando a gente diz atende pelo SUS, é porque é o governo que paga para as pessoas serem atendidas, quem não tem condições, tá? Tem o Hospital Nossa Senhora Medianeira, que ele também atende. O Hospital Saúde, que ele atende também convênios. E o Hospital da Unimed, tá? Que é convênio também. Então, hoje, a nossa cidade é muito bem atendida em nível de saúde. A gente tem bastante opções, além das unidades básicas nos bairros, que as unidades básicas de saúde, que a gente chama as UBSs, tá? E também o atendimento móvel de urgência, que é o SAMU. Então, quando a gente precisa hoje, é tudo mais tranquilo, é tudo mais ágil, diferente dos tempos dos imigrantes. Foram eles que construíram a nossa cidade e que deram início a essa grande história Caxias do Sul hoje, né? Então, bom feriado, descansem, é feriadão, a gente volta a se ver na segunda-feira. Abraço, bom final de semana.